Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa formação disc.com.br. Ok? Estou aqui para tirar mais dúvidas. Meu nome é Selomar Breda, sou o diretor executivo da empresa bpmap.com.br. Ok? Vamos lá. O pessoal pediu para falar um pouquinho sobre a formação completa. Tá? Quais são os diferenciais, o que a gente trabalha nessa formação completa, ok? Bom, a formação completa a gente trabalha muito em cima de um software, tá? Que é o BPMap, onde a gente vai analisar mais a fundo todos os perfis comportamentais. No módulo básico, como eu falei no vídeo anterior, tá? A gente vai conhecer um pouco da história da metodologia DISC, um pouquinho da história de como é que se forma o comportamento, tá? Sobre os 4 perfis, tá? As combinações de perfis, né? Quais são os perfis irmãos, quais são os perfis primos, tá? Nós vamos entrar um pouquinho sobre os índices. Na formação completa nós vamos a fundo, tá? Nós vamos ver as possibilidades de cruzamentos desses índices, tá? E todos os usos dessa ferramenta, tá? Então eu vou falar aqui agora um pouquinho, né, sobre os usos. Bom, o principal que todo mundo usa é para recrutamento e seleção, tá? A grande maioria de quem faz a formação com a gente usa para recrutamento e seleção, ok? Mas nós podemos usar a ferramenta para muito mais coisas, tá? Primeiro eu gostaria de deixar claro que essa ferramenta ela não vem para acabar com alguns processos dentro do recrutamento e seleção. Tem gente que pensa, nossa, essa ferramenta é genial, ela é muito boa, tá? Bom, ela é excelente, mas ela deve ser usada dentro do processo que você já usa recrutamento e seleção. Quer dizer, você não vai deixar de fazer análise de currículo, você não vai deixar de fazer uma pesquisa, fazer entrevista, tá? Por quê? A entrevista ela é importante para você justamente depois pegar aqueles dados que você recebeu pela metodologia DISC, né, pela avaliação comportamental, e bater com ele. Quer dizer, se de repente na avaliação comportamental você começou a perceber alguns problemas, algumas questões que você ficou com dúvida, né, sobre a questão de capacidade a capacidade de mudança dele, certo? Se ele consegue perceber os pontos de melhoria dele, ou se ele acha que não precisa melhorar, certo? Então, tudo que você analisou lá na entrevista, você vai ter informações e vai poder olhar com mais calma, né, e perceber ao vivo ali com o seu recrutador, com o seu candidato, ok? Então é muito importante saber que a análise comportamental não veio para derrubar todo o processo seu, não, ele veio para complementar, para trazer mais segurança no recrutamento e seleção. Mas nós podemos usar também a ferramenta, tá, para identificar questões de atrito entre colaboradores, né? Então aquela questão de sempre que tem algum problema entre colaboradores, tá? Muito em relação que as pessoas não entendem sobre perfil comportamental, ok? Então sempre tem uma briga, uma discussão, né? Uma pessoa não entende o ponto de vista da outra, certo? Ah, mas aquele cara lá ele fica só sentado no computador e não faz nada. Aí o cara que é analista, provavelmente, né, que está lá sentado no computador, fala, mas esse cara passa toda hora de pé para um lado e para o outro, conversando e não faz nada. Então, cada pessoa tem as suas competências, certo? Então, colocar a pessoa certa no lugar certo é a competência de quem está fazendo recrutamento e seleção. Para isso, a ferramenta é excelente. Você vai descobrir efetivamente o que cada pessoa gosta. E quando você dá a devolutiva para o seu candidato, você vai começar a perceber, né, que ele vai se tornar muito mais flexível, ele vai ter um maior entendimento. Porque uma coisa é quando eu falo para uma pessoa qual é o perfil comportamental dela. Outra coisa importante, tá, é quando eu falo de uma ferramenta, tá, que foi testada e aprovada, por exemplo, pela Universidade Federal de Minas Gerais, né, pela USP, pela FINEP, quer dizer, tem uma certificação que a ferramenta tem um índice de assertividade muito grande, que é uma metodologia que é usada no mundo todo, ok? Então, quando você começa a dar segurança para o seu candidato, para o seu colaborador, e começa a falar sobre os pontos de melhoria dele, sobre os potenciais que ele tem, certo? Você consegue trazer ele para o seu lado e você começa a formar um time melhor. Falando de formação de time, né, justamente essa ferramenta ela ajuda na formação de times, tá? Team Building.
né, que é a famosa palavra em inglês para definir isso aí. Como é que eu coloco as pessoas, né, como é que eu formo um grupo, né, homogêneo, onde eles vão trabalhar no mesmo sentido, com o mesmo objetivo. Tá? Então é um outro uso também da ferramenta. Tá? Eu consigo também com ela fazer análise 360 de um grupo. Quer dizer, eu tenho condições, por exemplo, de pegar 8, 10 pessoas e saber o que elas pensam delas mesmas, né? Ou delas em relação ao líder, né? Então, para saber como é que aquele líder daquele grupo está em relação ao grupo. Então, a gente pode trabalhar sim a ferramenta, tá? Para análise 360. Para desenvolvimento de vendedores, né? Falei no vídeo passado sobre isso. Tá? É muito importante o vendedor conhecer o seu cliente, saber o perfil comportamental e como tem que se comunicar com ele. Tá? Então são inúmeras as formas de você trabalhar com a metodologia DISC. Modelagem de cargos, software traz um sistema muito legal, eu não vi em outro software ainda, tá? Que é a modelagem de cargo. Você não paga nada mais por isso. Tá? Quando você recebe, faz o módulo completo, você recebe um software, 5 créditos, tá? Onde você vai conseguir fazer 5 avaliações e dentro desse software você consegue trabalhar a modelagem de cargos. Tá? Então, por exemplo, você quer contratar uma secretária, nunca teve uma secretária, quer começar do zero, tá? A ferramenta te ajuda a fazer essa formatação, ok? Então a formação completa, ela tem a ferramenta completa, ela te traz muitas opções, certo? De como é que você pode trabalhar, tá? Desenvolvimento de líderes, hoje é muito importante isso dentro das empresas, né? Qual é que é o perfil comportamental da empresa? A empresa tem um comportamento, ela tem uma história, né? Então ela gosta, tem empresas que a gente chega onde a liderança é muito mais dominante, tem empresas que são mais condescendentes. Então qual é que é o estilo de comportamento de liderança da empresa, tá? E que tipo de profissional eu estou trazendo para cá? Então a ferramenta também ajuda no desenvolvimento das lideranças, tá? Eu consigo também perceber o meio externo, né? No módulo avançado a gente trabalha muito isso, né? Como é que é aquela pessoa e quanto é que ela se desloca para o que o meio externo está pedindo. Tá? O meio externo normalmente, tá? É a empresa ou alguém que ele tem referência de como é que tem que conduzir a vida profissional dele. Ok? Então a ferramenta é muito completa, a formação completa te traz muitas coisas, tá? Importantes aí no desenvolvimento da sua carreira. Quem é psicólogo, né? Você tem um pouquinho sobre o perfil comportamental, né? do seu paciente, é importante. Tá? Você que é coach, você conhecer o seu coach, né? Até onde você pode dar tarefas, né? Imagina você pegar, por exemplo, uma pessoa que é comunicadora, executora, elas não gostam de ficar fazendo muitas tarefas, né? Então você saber o que você pode oferecer para o seu coach é muito importante. Então eu já falei sobre recrutador, falei sobre psicólogo, sobre coaches, empreendedor, né? Então tem uma frase famosa, né? Que diz o seguinte: quem não entende pessoas não entende negócio. Você que é empreendedor precisa conhecer sobre pessoas. Como é que é o comportamento dessas pessoas? Como é que eu tenho que trabalhar? Que tipo de perfil comportamental você, empreendedor, tem? E de quem é que você precisa de complemento do seu lado? Tá? Formação de equipes. Tá? Quem é que vai complementar você? Como é que eu crio uma equipe? Não adianta ter 2 de você dentro da empresa. Tá? Por exemplo, se você é muito voltado para vendas, né? Muito comercial, você tem uma empresa e você traz mais uma outra pessoa também para vendas, né? Você vai estar esquecendo um pouquinho da sua parte financeira, da sua parte de processos. Tá? Então é muito importante você formar um time certo, funcionar como um relógio. Não adianta, um relógio ele funciona porque tem várias engrenagens, né? Se você traz todas as engrenagens muito iguais, você não vai conseguir, às vezes, montar um relógio que funcione redondinho, ok? Espero que tenha gostado dos esclarecimentos aí sobre a formação DISC e a gente vai criando mais vídeos aos poucos aí. Muito obrigado!